Saudações, meus lindos amores. Aqui é a Amy. Como vocês estão? É ótimo ver vocês e bem-vindos de volta. Hoje eu vou assar um bolo que foi inspirado pela minha recente viagem ao Maine. Terra de férias, o lindíssimo Maine, onde há mirtilos de sobra. E hoje nós vamos fazer um bolo de mirtilo, mais especificamente um bolo chamado bolo de mirtilo, que derrete na boca. Essa receita ficou famosa após ser compartilhada no livro Cooking Down East, escrito por Marjorie Standish, conhecida como a Julia Child do Maine. Enquanto estava no Maine, encontrei o livro Continua Cozinhando a Moda do Maine, de Marjorie Standish, continuação de Cooking Down East. Veja essa capa incrível. Ali está a Marge nos seios da tia Marjorie. Então a Marjorie escrevia para o Maine Sunday Telegram. Ela mantinha uma coluna fixa, compartilhando receitas enviadas pelo público. E este livro é uma coletânea de algumas dessas receitas. E hoje vou compartilhar a receita de bolo de mirtilo, que foi encontrada no primeiro livro, Cozinhando no Leste. Mas há algumas receitas interessantes aqui, inclusive eu sempre gosto de procurar as páginas mais sujas, porque sinto que essas são as páginas que foram mais usadas. Tem uma receita de bolo de maçã interessante aqui. Pãezinhos de fermento em 90 minutos sempre me interessam, especialmente os rápidos. Este parece bem interessante. Ela chama de torta misteriosa. É parecida com a torta de maçã falsa feita com biscoitos Ritz, mas usa cream crackers. Há várias receitas ótimas aqui, mas o bolo de mirtilo que vou fazer hoje, segundo a Marjorie, é o mais popular. Então vamos lá preparar o bolo de mirtilo que derrete na boca. Então, para fazer esse bolo, claro, você vai precisar de alguns mirtilos. E olha esses mirtilos, não são lindos? Peguei esses na fazenda local. São lindos demais. Olha lá o tamanho dessas frutas. Shogun mostra os grandões bonitos e gordinhos. Vamos peneirar os ingredientes secos. Outro. Vou ter que comprar mais farinha em breve. E vamos peneirar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Certo. Certo. Então, junto com isso, vamos adicionar o fermento, que é um pouco de fermento em pó padrão, 1 colher de chá. E vamos peneirar isso. Tire todos os grumos. Certo. Fiz isso primeiro porque vamos polvilhar os mirtilos com um pouco dessa farinha. E Marjorie diz que isso é para evitar que os mirtilos afundem na massa. Isso serve para mantê-los suspensos, o que achei uma dica interessante, certo? Ok, preciso de outra xícara de medição. Certo, 1,5 xícaras de mirtilos. Certo, tem alguns cabinhos aqui, vou tirá-los. Agora vou pegar um pouco da nossa mistura de farinha e polvilhar sobre os mirtilos. Nunca fiz isso antes. Pronto, estão bem cobertos, lindo. Essa receita pede 2 ovos e que eles sejam separados. Então essas são as claras. Adicionamos as gemas depois e batemos as claras em neve, colocando um pouco do açúcar da receita também. Isso é para ajudar a manter a firmeza, como dizem. Certo, está quase pronto. Ok, vou adicionar o restante do açúcar e terminar de bater isso. Certo, temos um merengue. Lindo, lindo, lindo. Olha só, maravilhoso, brilhante e bem firme. Certo, nessa tigela eu tenho meia xícara de gordura vegetal. Já vi essa receita adaptada com manteiga. Se preferir, use a mesma quantidade. Vou seguir a receita original e usar gordura vegetal. Vamos bater com o restante do açúcar. Então, vamos lá. Raspe as laterais um pouco e adicionar meu sal. E uma generosa colher de chá de baunilha. Creme um pouco mais.
Então agora já batemos a mistura e vamos adicionar as gemas, uma de cada vez. Olha que lindo que está! Maravilhoso! E bata até ficar leve e fofinho. Raspe as laterais da tigela. A última gema. Agora vamos adicionar a nossa farinha peneirada. Em algumas etapas, junto com um pouco de leite. Vou apenas incorporar isso. Na verdade, vou usar a batedeira que está bem aqui. E o restante da nossa farinha. E então o nosso leite. Certo, então nossa massa está bem grossa neste ponto. Então, nossa massa de bolo grossa. Finalmente, vamos adicionar as claras em neve que preparamos antes. Adicione só um pouquinho e misture. Não vou ser muito delicada, mas isso vai deixar a massa mais leve e facilitar para incorporar o restante das claras em neve. Certo, agora o restante. Ok, ainda tenho claras de ovo aqui. Não vou me preocupar muito, porque ainda vou misturar os mirtilos. Então, assim que eu colocar eles, tudo deve ficar bem misturado. Agora, nossos mirtilos polvilhados pronto! E dobre eles também na massa. Esses mirtilos são enormes. Então, se você estivesse no Maine, faria isso com mirtilos selvagens. Espero que sim. Certo, então os mirtilos já foram misturados. Ótimo. Agora eu tenho uma forma quadrada de 20 por 20 centímetros. E vou untá-la com spray para bolos ou spray para formas. Quando se trata de desenformar bolos, eu gosto de usar isso, especialmente os sprays que contêm farinha. Os sprays comuns, eu percebi que muitas vezes não funcionam. Spray de abacate sozinho, por exemplo. Não. Eu também gosto de prender a respiração, mesmo sabendo que ainda está no ar. Certo. Agora vamos pegar a nossa massa de bolo e distribuí-la na forma. E espalhar uniformemente. E certifique-se de espalhar até os cantinhos. E tirar o restinho que sobrou da minha tigela. Não vamos deixar nada para trás. Depois eu gosto de limpar as bordas para que cresça direitinho. E assim, quando eu for tirar o bolo, não vou sujar minhas luvas. Certinho. Então, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius e asse por 40 a 60 minutos, ou até que um palito saia limpo. Eu encontrei várias receitas e todas eram praticamente iguais, exceto pelo uso de manteiga ou gordura vegetal. O tempo de forno variava. Algumas diziam 40 a 45 minutos, outras 50 a 60. Vou começar com 40 minutos checar e depois decidir. Depois conto, Bill, o que funcionou para mim. Ah, quase esqueci. A gente quer colocar um pouquinho mais de açúcar por cima. Estou sem açúcar refinado, então vou usar um pouquinho de açúcar mascavo. Só espalhando por cima, para dar um pouco mais de crocância e doçura. Pronto, vai ao forno. Te vejo em breve. Ah, quando tirarmos o bolo do forno, vamos deixá-lo esfriar em uma grade antes de cortar. Ok, queridas, até daqui a pouco. Prontinho, minhas queridas. Aqui está o bolo de mirtilo pronto e ele está lindo. Olhem os mirtilos ali do lado.
A parte de cima ficou lindamente dourada. Embora eu não recomende polvilhar açúcar mascavo por cima, ficou um pouco escuro demais para a crosta. Encontrei um pouco de açúcar terminato, com pedaços grandes e bonitos, geralmente polvilhado sobre muffins, e eu acho que foi uma boa escolha. Parece pequenos cristais por cima, mas a massa do bolo dourou lindamente. E isso assou no meu forno por 43 minutos. Confira após 40 minutos, mesmo que a receita indique 50, prefira menos tempo para evitar um bolo seco. Deixei o bolo esfriar 5 minutos antes de desenformar. E então eu coloquei em um pedacinho de base para bolo. E então deixei esfriar. Ainda está morno, não quente, mas mais quente do que a temperatura ambiente, mas não quente. Certo, então daí eu pegar um prato para a gente cortar isso. Ela tem uma crostinha crocante por cima, então vou usar minha faca serrilhada. Cortar um quadradinho bonito. Vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus, olha esse mirtilo. Que delícia. Uau, isso parece ótimo. Ai, meu Deus. Olha só isso. Certo, queridas, momento da verdade. Vamos provar o bolo de mirtilo que derrete na boca. Parece macio, cheio de mirtilos. Lá vamos nós. Itadakimasu. Hum. Realmente derrete na boca. É fofinho e leve, e cheio daquela gostosura de mirtilo com cara de verão. Olha só. Hum, hum. Tem também um toque de hortelã e não esqueça de polvilhar açúcar por cima. Dá uma textura crocante deliciosa e um toque extra de doçura. Você ouviu isso? Isso é um bolo, mas não é muito doce. É quase como um muffin, mas mais fofinho e leve. Acho que é porque associo a combinação de mirtilos com um bolo assado a um muffin de mirtilo. Mas eu prefiro esse. Não é excessivamente doce. Às vezes acho os muffins, especialmente aqueles que você compra em padarias de supermercado, tão doces e pesados. Meio parecido com um pão de banana, mas não tão bom. Esse não é assim de jeito nenhum. Esse é leve, arejado e fofinho. E azedinho. Os mirtilos estão cheios de sabor de mirtilo e acidez, e combinam perfeitamente com o bolo. Essa textura é maravilhosa. Realmente derrete na boca de um jeito leve e fofinho. Ah, sabe o que deixaria isso ainda mais irresistível, pecaminosamente gostoso? Um pouquinho de sorvete de baunilha. Ou uma pequena colherada de chantilly, isso ficaria ótimo. Adoro como esse bolo é cheio de mirtilos e destaca bem essa fruta. O bolo destaca os mirtilos, mas eles são a verdadeira estrela, então pode adicionar mais por cima. Ter as frutas frescas junto com as frutas cozidas e cremosas é uma combinação incrível. Açúcar crocante, delicioso. Prontinho, meus amores, aí está. O bolo de mirtilo que derrete na boca da Marjorie Sandish vale 100% a pena. Se você tem mirtilos aí onde está, eu diria, faça essa receita. Isso ficaria tão bom com uma xícara de café de manhã, que é exatamente o que vou comer amanhã no café da manhã. Certo, meus amores. Obrigada, como sempre, por assistirem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido algo. Por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Me sigam nas redes sociais. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo. Pelo, se cuidem. Tchau. Certo, hora de ir procurar um sorvete.